Alô, você, meu amigo, você, minha amiga, você que está aí nas nossas redes sociais. Muito obrigado aí pela audiência, hein? E temos algumas novidades esta semana, né? Deixa eu começar mostrando aqui a minha tela. Aqui é o meu site, tá? Aí você, no meu site, você pode vir aqui, ó, em cima, nessa descrição, ó. Tá vendo loja? Você clicou e aí você vai para a nossa loja, essa parceria que a gente fez aqui com o Magazine Luiza. Alguns produtos que são úteis aí para você. Você pode usufruir, né, desse site aqui que a gente está vendendo alguns produtos, estou colocando algumas utilidades domésticas e tal, e você pode ir em todos os cantos aqui, ó. Você pode procurar aqui outros produtos, ventilação, automotivo, câmeras filmadoras, casa e jardim, tudo isso bonitinho aqui para você. Tá legal ou não? E eu vou colocar também o link na descrição desse vídeo, você pode acessar lá, tá? Deixa eu ir para um outro assunto, um dos assuntos mais comentados no estado de Pernambuco. Eu prometi, inclusive, no meu site que iria falar com vocês. Preso suspeito de matar 2 mulheres em Glória do Goitá. Foi preso o Edson Cando Ribeiro. Ele é suspeito de 2 mortes ali em Glória do Goitá. Ele estava sendo procurado há 8 dias, né? Nesses 8 dias, só se comentou esse caso aqui no estado de Pernambuco. Inclusive, emissoras de rádio, televisão, deram espaços assim impressionantes ao caso aí. Esse cidadão, ele esteve preso durante 13 anos, crime sexual e também crime contra o patrimônio, né? Ainda ficou muito tempo preso. Para a nossa legislação frouxa, né? Provavelmente não teve bons advogados, porque você sabe que os políticos ladrões, praticantes dos crimes mais horrorosos, eles conseguem sair da cadeia rapidinho. Às vezes não passam nem 3 anos em cana, né? Os crimes são desclassificados e tal, blá. Esse ainda ficou 13 anos preso. 13 anos. Saiu da cadeia em outubro do ano passado. E há 8 dias ele cometeu 2 crimes. E eu vou dizer aqui supostamente porque os inquéritos policiais ainda estão em andamento. A polícia ainda vai colocar provas para mostrar que ele praticou mais 2 homicídios. Entretanto, o que me chamou a atenção é que chamaram este cidadão de Lázaro Pernambucano, em referência àquele camarada, pistoleiro, que era pago por fazendeiros para matar pessoas no estado de Goiás e que também teve uma caçada durante dias e dias e que as emissoras de televisão também acompanharam. Pois bem, aí chamaram ele de Lázaro Pernambucano. Eu fiquei aqui pensando, e se você tiver algum comentário, coloca aí e comenta aqui comigo se você acompanhou, se você é de Pernambuco. E esse caso também ganhou repercussão nacional, né, porque era uma caçada tão grande que emissoras como Record, Globo, SBT, Rede TV, colocaram o assunto em rede nacional. É um criminoso comum. Criminoso comum. Pobre, se você vê a casa dele, você fala, peraí, pobre, né? Denota claramente que não saiu antes da cadeia com a nossa legislação frouxa porque não tinha sequer um bom advogado para defendê-lo, né? Há uma informação até que ele foi abusado dentro da cadeia e por isso que ao sair, saiu muito revoltado. Foi solto em outubro do ano passado. Voltou a cometer 2 crimes e aí começou a caçada. Uma mobilização intensa. A cidade de Glória de Goitá, né, a cidade dele, é uma cidade de 30 mil habitantes. Nunca viu tanta polícia, pelo menos os moradores comentaram muitas vezes isso, né? Nunca viram tanta polícia na vida toda desses moradores. E ele acabou sendo preso, né, e agora o assunto deve ser completamente esclarecido. Eu só fiz aí um parênteses para falar sobre esse caso, né, do Lázaro Pernambucano, porque, olha, veja só, elemento que passa 13 anos na cadeia, é solto pela própria justiça e volta a cometer crime e que depois fica foragido e que a polícia está caçando ele, isso aí, todo dia a imprensa vai ter um novo Lázaro. Todo dia. Pode conferir comigo.
Olha só, veja só, se eu não tenho razão. Se não tiver, pode botar aí no comentário. Veja só. Ó, elemento passou um tempo preso, sai da cadeia, né, não foi ressocializado, volta a fazer crime e aí fica foragido, a polícia passa a procurá-lo. Tem um monte aí. Tem um monte foragido, inclusive da saidinha do final de ano. Não teve a saidinha de final de ano? Tem um monte solto. Né? Nós vamos ter, né, os jornalistas brasileiros, nós vamos ter muito trabalho. Né? Se é só fazer uma análise, pegar a lista dos criminosos que saíram da cadeia porque a justiça botou na rua e que eles voltaram a praticar crimes e que neste momento figuram como procurados. Presta atenção que hoje eu pretendo ainda fazer um comentário aqui sobre o novo piso da educação básica. Já foi assinada a portaria pelo presidente da República e o aumento de 33% está valendo, embora estados e municípios estão chiando aí. Você sabe que o dinheiro do Fundeb, do Fundo da Educação, é um dinheiro carimbado e não é um dinheiro que o estado gere, que o município gere. É um dinheiro que vem de Brasília. Aí você fala assim, mas é o dinheiro do governo federal? Não, vem do governo federal. E o dinheiro é público, querido. Viu, querida? Eu costumo dizer isso, tá? Até para não causar uma impressão ruim, que é desse ou daquele governo. O dinheiro é do cidadão brasileiro. Tá? Quando o político rouba, ele rouba de você. Se você não quer prestar queixa, se você quer votar nele, o problema é seu, meu querido. O problema é seu, minha querida. Tá? Mas quando o político ladrão ele rouba o dinheiro público, ele rouba o dinheiro seu. Nesse caso específico do Fundo da Educação, é dinheiro carimbado, assim como é da saúde. É dinheiro que vem para a educação. Bom, se é um dinheiro que já vem para a educação, por que que esses políticos, né, de municípios, de estados, não estão querendo pagar o aumento que já está determinado por portaria? E olha, não é um aumentão não, tá? É apenas se fazer alguma justiça. Eu não estou falando toda a justiça, alguma justiça. Porque se você observar esse piso, você vai pensar direitinho comigo e vai dizer, olha, professor, mesmo recebendo esse piso, ele vai pagar, por exemplo, um apartamento bonzinho, ele vai gastar praticamente metade do salário dele só com um apartamento. Porque a carestia está grande, tá? A carestia está grande. Não é lá essas coisas, não, mas já é alguma coisa. E ainda tem político que está dizendo que não vai pagar. É um absurdo. Mas isso eu mostro para vocês como é que vai funcionar isso, tá? Inclusive para os professores, porque tem umas novidades interessantes que o ministro da Educação anunciou para os professores, tá? O ministro Milton Ribeiro, e já já eu coloco para vocês. Deixa eu falar aqui sobre o caso Beatriz. Preste atenção. Neste final de semana, a mãe da menina, dona Lucinha Mota, fez uma verdadeira campanha pelas redes sociais para que a CPI saísse do papel. E ela calcou em cima de uma deputada, que ela dizia que essa deputada, só faltava ela para assinar. Né? E por que ela pegou no pé dessa deputada? Pegou no pé da deputada porque essa deputada é de Petrolina. Ela esteve o tempo todo, né, junto às investigações. Ela sabe que tem muita coisa errada ali, muita coisa que precisa ser analisada, precisa ser investigada. Então é o seguinte, primeiro vamos ver o apelo da dona Lucinha, ela pegando no pé, final de semana todo, para que completassem as assinaturas para fazer a CPI na Assembleia Legislativa de Pernambuco do caso Beatriz. Eu estou muito triste com o que está acontecendo em relação ao pedido de CPI, na qual o deputado Romero Albuquerque solicitou, né? E aí poucos deputados inicialmente assinaram e agora só estamos faltando apenas uma assinatura para a CPI acontecer. A CPI seria uma comissão de deputados para investigar o inquérito do caso de Beatriz. E eu estou vendo que alguns políticos estão tentando desarticular nesta comissão. Isso é muito grave, né? Eu recebi um áudio do líder do governo, do Exaltino, dizendo que o governador já fez o que tinha que fazer. Mas, na verdade, deputado Exaltino, o governo tem que ir em busca da verdade, da justiça, e não o que ele quer, não o que o governo quer, e sim o que é certo, o que é correto. E a CPI
ela vai servir para isso, para essa investigação. Né? E vejo também outros deputados, aí, outras deputadas, né, se articulando nos bastidores na Alep para a CPI não acontecer, que é o caso da deputada Gleide Ângelo, que é o caso da deputada Jô, né, do mandato Juntas, que é o caso do discurso da deputada do Cicleide Amorim, quando ela trata, né, da Comissão de Direitos Humanos, uma reunião, né, vai haver agora no dia 10 uma reunião com a Comissão de Direitos Humanos, nós vamos participar. Né? Eu quero dizer que a comissão, né, essa audiência que vai acontecer na Comissão de Direitos Humanos, não impede da CPI acontecer, e nem a CPI a audiência da Comissão de Direitos Humanos. As duas podem trabalhar de forma paralela, né, uma robustecendo a outra. Então eu queria pedir aos parlamentares que parem, né, de tentar desarticular essa CPI, que vai ser tão importante para o inquérito Beatriz, como também para a sociedade pernambucana. As pessoas querem saber o que aconteceu, quem de fato, né, agiu de forma corrupta, né, os erros, as omissões que aconteceram dentro do inquérito Beatriz. Né, apenas um perito foi demitido, e com uma desculpa muito fraca, muito vaga. Eles não usaram aquelas denúncias que eu fiz na corregedoria contra eles. Não houve uma investigação, né, para descobrir o que realmente aconteceu ali, naqueles primeiros dias da investigação. Né, as sabotagens que aconteceram no inquérito Beatriz. Como também agora, em relação ao DNA. Por que o DNA da faca não estava no banco de DNAs? Né? Por que não houve esse confronto dentro do banco de DNAs? Isso é muito grave, tudo isso precisa ser investigado. O deputado Romero, quando ele entrou em contato comigo, ele disse que na minha fala ele conseguiu identificar pontos importantes para a CPI acontecer. Né? A sociedade precisa saber a verdade, e a gente conta com a colaboração, são 49 deputados aqui no estado de Pernambuco, né? E apenas 15 assinaram o pedido da CPI. Então eu peço aos demais deputados que nos ajudem, né, em busca da verdade, porque da mesma forma que este governo está tolerando a impunidade, os senhores como legisladores, né, e também estão tolerando a impunidade. Portanto, os senhores são cúmplices da criminalidade, uma vez que não se posicionam em relação à investigação. Então, gente, eu queria pedir a todos vocês que compartilhem esse vídeo com seus deputados, peçam a eles que assinem o pedido da CPI para que a investigação aconteça, certo? Essa semana eu entrei em contato com diversos parlamentares, a maioria deles não me responderam, visualizaram as mensagens, mas não responderam. Liguei para outros, alguns não me atenderam, outros recusaram a minha assinatura. Né? Então, assim, é grave, é muito grave o que está acontecendo. Né? Os parlamentares não estão atendendo ao povo, e sim ao desejo de um governo, de um governador, de um partido que é o PSB. Então eu conto mais uma vez com a colaboração de vocês. Me ajude nessa luta para que a CPI aconteça. Gente, por que será que a deputada do Cicleide Amorim cortou o vídeo, hein? Ela deveria ter botado o vídeo todo na íntegra, mas aqui na nossa página nós vamos colocar. Eu perguntei a ela ali, pedi a confirmação dela, o que o governador falou lá no dia que ela me levou para a reunião com ele. Eu sempre agradeci a todos os deputados que me ajudaram. Agora, o que eu não vou ficar é refém de vocês pela eternidade, por um ato que é de obrigação de vocês fazerem. Apesar de que o governador deveria receber qualquer cidadão de bem que peça uma audiência com ele. Mas, infelizmente, o PSB em Pernambuco tem que ir acompanhado de um deputado que faz parte do curral eleitoral do governador. Mas, enfim, eu pedi à deputada ali que confirmasse o que o governador falou no dia desta reunião que ela me levou para conversar com ele, quando ele disse que se o Diego Leonel, se eu confirmasse, se eu conseguisse provar de que ele tinha recebido dinheiro da auxiliadora, ele não ia ser só demitido, não, ele ia ser preso também, e que ele iria me ajudar a federalizar o inquérito, porque ele não tinha nenhuma vaidade. E nesta reunião estava ela, a deputada Cicleide Amorim, as juntas, as co-deputadas e a vice-governadora Luciana Santos. Nesse vídeo eu pergunto à deputada, peço para ela confirmar. Assiste um vídeo todo para vocês verem o que é que ela responde. Ela não confirma não, gente. Ela não confirma. E no final do vídeo eu falo, tá vendo aí, gente? Vocês estão vendo por que é que eu estou fazendo esse protesto? Por que é que eu estou reivindicando? Né? Porque na hora que eu peço, né, para os deputados confirmarem aquilo que eles ouviram, eles não confirmam. Por isso que no dia 28, quando eu cheguei lá em Recife, no Palácio, eu não abri mão. Eu disse que só entraria no Palácio Campo das Princesas com a comissão que veio comigo, a comitiva que veio comigo do Grupo Somos Todos Beatriz, e mais 2 parlamentares da Bahia. Agora eu posso perguntar a qualquer um
dessas pessoas que caminharam comigo ou aqueles 2 parlamentares que estavam comigo na Bahia. Eu posso fazer qualquer pergunta aqui que eles vão confirmar tudo o que eu falei, o que o governador falou. Ah, o governador não falou nada, esqueci de dizer a vocês. No dia 28 ele ficou só caladinho. Ele não disse nada. Por que ele não disse? Porque ele sabia que naquele momento ali eu não estava só. Porque das outras vezes eu fui só, certo? E acompanhado com os deputados que faz parte do curral eleitoral dele, a mesma coisa de só. Mas agora não. Agora eu tenho pessoas que participaram comigo daquela reunião que vão confirmar tudo que foi dito naquela reunião. Vejam comigo as manchetes sobre o caso Beatriz nesse momento. A CPI do caso consegue 17ª assinatura, pode começar em breve, segundo o deputado. Lucinha Mota acusa Dulcicleide Amorim e outras deputadas. Aí você vê aqui, ó, são várias as manchetes sobre a situação. O que nos chama a atenção? Essa cobrança de dona Lucinha, ela surtiu efeito. Tanto surtiu efeito que a deputada Dulcicleide, a Dulce Amorim, ela se pronunciou também nas redes sociais e falou que vai assinar. Olá, gente. Passando aqui para que a gente possa esclarecer alguns assuntos que aconteceram no final de semana referente ao caso de Beatriz. E aí, tenho alguns pontos a discorrer, mas primeiramente eu quero falar diretamente aos pais de Beatriz. Se eu fui mal interpretada por tentar ajudá-los, me desculpe. Diante de vários apelos que eu recebi esse final de semana, da sociedade, da mãe de Beatriz, como também do colega deputado Romero Albuquerque, onde houve todas essas explanações dizendo que a CPI só falta uma assinatura. Diante dessa informação, deixo aqui o pedido para que até amanhã, dia 7, no pôr do sol, se Romero me enviar um documento digitalizado com as 16 assinaturas, estarei assinando a 17ª. Por que você será a 17ª? Porque o que todo mundo fala é que eu sou a última, inclusive o deputado. Então, para mim é questão de honra assinar no número 17º. Segundo ponto, diante de todas as reivindicações feitas e desse contexto atual que a gente está vivendo agora, achei salutar cancelar a audiência pública que seria realizada no dia 10/2. No mais, gente, vamos seguir trabalhando e desejando dias melhores para todos os pernambucanos. Esse caso ainda nos reserva, né, algumas informações que só o tempo vai dizer exatamente a índole de algumas parlamentares que são, como diz no jornalismo, né, supostamente defensoras dos direitos das crianças, adolescentes e das mulheres. Eu falo isso porque tem gente que vive na mídia dizendo que está defendendo mulher, criança e adolescente que não assinou ainda essa CPI. Não assinou. E por isso a bronca de dona Lucinha. Tem pelo menos 2 deputadas aí que estão sendo cobradas veementemente para que elas se posicionem, independente de partido, de apoiar o governo e achar que a CPI vai acabar expondo o governo em pleno ano eleitoral, que deve expor mesmo. Acompanhe comigo alguns casos que foram destaque nos últimos anos e que envolveram perícias mal feitas, situações dramáticas, como esse aqui, o caso Serrambi. O caso Serrambi teve um erro terrível de perícia. Eles pegaram o cabelo que foi encontrado na Kombi, supostamente que teria transportado essas 2 meninas, e fizeram um exame químico. No exame químico, estragaram o DNA. Quando a Polícia Federal foi chamada e assumiu o caso, tentou fazer o DNA mitocondrial do cabelo e não conseguiu mais porque estava estragado. E uma prova imprescindível, técnica, não foi feita. Bom, resultado é que é um crime que deu em nada. Na realidade, ninguém foi condenado nesse crime, tá certo? Ninguém foi condenado. Esse outro caso também me chamou a atenção, o professor Betinho, encontrado morto no seu apartamento, no centro do Recife. Ele era professor de um colégio cristão e, no caso aqui,
A polícia de Pernambuco disse que impressões digitais de 2 estudantes, incluindo o filho de um diretor do colégio onde o professor lecionava, as impressões tinham sido encontradas. A Polícia Federal foi chamada para o caso. Isso por ordem, inclusive, da promotoria que pediu ao governo do Estado, e o governo do Estado solicitou ao Ministério da Justiça. Numa reanálise das impressões digitais, os peritos disseram que não, que as impressões não eram de um estudante. Não eram, tá? E até hoje o caso está parado. É mais um caso, erro de perícia. Bom, esse outro caso aqui também foi chamado a Polícia Federal. O empresário que foi condenado a 8 anos. Como é que foi esse caso aqui? Um acidente, havia um sinal, né? Havia o marido da enfermeira que dirigia o veículo. Ele foi acusado inicialmente de ter furado o sinal. Houve uma polêmica muito grande porque havia câmeras mostrando o sinal. E aí a perícia de Pernambuco, da polícia daqui, disse que o sinal tinha sido furado exatamente pelo marido da enfermeira e não pelo empresário, que estaria altamente embriagado, viu? Altamente embriagado. Ele tinha consumido 2 litros de uísque. Pois bem, nesse caso específico aqui, a promotoria também conseguiu a entrada da Polícia Federal. Quando a Polícia Federal entrou, descobriu que o sinal estava fechado para o empresário e não para o marido da enfermeira. A enfermeira faleceu vítima desse acidente. Você vê aqui, ele foi condenado, recorreu, foi solto, é aquela história. Tem outros casos que eu digo que esse inquérito ele tem que estar bem amarradinho, não é só o exame de DNA. Até porque o próprio exame de DNA, 6 anos depois, já começa a ser questionado, porque o exame de DNA tem que ter a coleta do material. O material foi coletado há 6 anos. Estava guardado, reservado. E quando eu falo material coletado, é do criminoso. É o material do criminoso, que ficou na faca. Então é um negócio muito difícil para um promotor ir para um tribunal do júri se houver dúvida. A própria lei fala em dúbio pro réu. Então ninguém quer que um crime desse, como o caso Beatriz, fique impune. Meus amigos, a portaria com o novo salário dos professores está assinada. Está assinada. O problema é que estados e municípios estão dizendo que não vão pagar. E aí eu não consigo entender, não consigo alcançar a maldade. Acho até que esse pessoal vai se prejudicar, porque esse ano é eleitoral, né? É um ano eleitoral. E olha, a única motivação que eu posso imaginar, posso pensar, para não pagar o salário do professor, que não é lá aquele absurdo não, né? Inclusive no início desse programa eu disse que o professor, ele ganhando esse salário, se ele for morar bem, né? Morar direito, um apartamento, for alugar um apartamento, ele já vai gastar metade do salário dele. Metade desse novo salário. Tá? Só para morar. Estou falando de alimentação, botar filho também numa escola, né? É porque professor às vezes quer dar uma escola particular também para o filho, né? Não é verdade, não? Ele leciona numa escola pública, mas gostaria de ter o filho numa escola particular. E aí como é que fica? Né? É difícil, é uma situação difícil. Então eu só vejo essas falas aí como maldade. Até porque existem 2 verbas que são carimbadas nesse país, tá? Que são carimbadas. É dinheiro que vem lá do governo federal para estados e municípios. E eu costumo, inclusive, dizer que o dinheiro não é do governo. O dinheiro é público. É dinheiro público. Então, quando tem algum ladrão do dinheiro, o ladrão ele está roubando o seu dinheiro. Ele está roubando o dinheiro do seu filho, da sua filha. Tá me entendendo ou não? E do professor. Ele está roubando o dinheiro do médico, da enfermeira, das pessoas que trabalham em hospitais, nas UPAs, das unidades hospitalares. Por quê? Dinheiro da saúde e dinheiro da educação, esse dinheiro, ele é carimbado, ele vem para isso. Então, não tem sentido o prefeito dizer que não tem dinheiro se o dinheiro está vindo de lá. Já vem carimbado. O que ele está fazendo com o dinheiro? Eu até posso imaginar. Mas deixa eu primeiro mostrar para vocês a assinatura da portaria com o presidente e com o ministro
ministro da Educação, para depois eu falar como a banda toca nesse país chamado Brasil. A educação básica compreende o ensino de crianças desde os primeiros anos de vida na creche até os adolescentes do último ano do ensino médio. Com a assinatura da portaria, o novo piso salarial dos professores do ensino básico sobe para R$ 3.845,63, um aumento de mais de 33%. É uma maneira que nós temos um meio de valorizar 1.700.000 professores do ensino básico no Brasil, que de forma direta estarão envolvidos com 38 milhões de alunos. Além da assinatura desta portaria, o governo federal lançou 2 editais. São 168 mil vagas para graduação e pós-graduação, para aperfeiçoar a formação dos professores. O primeiro edital é do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. São 12 mil vagas para professores que já dão aula em alguma disciplina, mas ainda não têm a graduação no curso que atuam. O edital vai selecionar as propostas das instituições de ensino superior para a oferta das vagas. O Nordeste vai contar com o maior número, 4.600 vagas. Os professores com um bacharelado da educação pública, eles podem usar o ProUni para fazer o segundo bacharelado. Então nós estamos investindo, repito, na educação básica. Outro edital é da Universidade Aberta do Brasil, com 156 mil vagas, 136 mil para profissionais da educação. 20 mil vagas serão destinadas a agentes públicos municipais, estaduais e federais para projetos de desenvolvimento da economia regional. Estamos falando de 137 instituições de ensino superior, 967 polos de ensino em 850 cidades. Eu não estou vendo a mobilização dos sindicatos ligados aos professores com referência a esse novo piso salarial. Para você ter uma ideia, eu já acompanhei movimento de professor cobrando de prefeituras, de governos estaduais, o antigo piso, que não chegava nem perto desse aí. Lembro que o dinheiro é um dinheiro carimbado, o dinheiro vem de lá de cima. E, como eu disse, é dinheiro do povo brasileiro. É dinheiro do povo brasileiro para a educação. Outros anúncios foram feitos aí. Bom, quando eu falei assim, você tem que entender como a banda toca nesse país chamado Brasil. Aqui, por exemplo, teve uma história de banda. Né? Em plena pandemia, a Prefeitura do Recife comprou mais de 10 milhões de reais de uma empresa que já estava marcada pelo Tribunal de Contas da União, estava marcada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal como uma empresa suspeita e comprou a si mesmo, em plena pandemia. As escolas, todas elas fechadas. Outro dia teve um vereador que conseguiu entrar num depósito da Prefeitura do Recife, que fica no município do Cabo de Santo Agostinho, e mostrar os instrumentos musicais, todos eles empoeirados, sem uso. Sem uso. Então é como a banda toca. Ou seja, a banda toca coçando assim, ó, roubando. E eu espero que o Ministério Público Federal, que a Polícia Federal, a Justiça Federal, a Justiça do meu estado, a Justiça desse país chamado Brasil comece a fazer justiça e botar na cadeia esses bandidos, esses ladrões do dinheiro público. Presta atenção, vejam só essa tela. Documento de hoje. Operação Literatos. Ministério Público Federal requer da Justiça Federal o cumprimento de decisão por secretário de Educação de Pernambuco. O problema é o seguinte, houve a operação sobre uma empresa que teria realizado uma venda, olha aí, um contrato de 32,7 milhões, a empresa sendo investigada com irregularidades na área de educação e, mesmo assim, durante a investigação, o MPF diz aqui, ó, apurações do MPF revelaram que em 2 de dezembro passado, a Secretaria de Educação e Esportes celebrou um contrato com a GM Quality Comércio, uma das empresas proibidas pela Justiça Federal de contratar com o poder público. Agora, me conta aqui direitinho para eu entender.
Me conta, como é que, mesmo advertido pelo Ministério Público Federal, pela Justiça Federal, o governo volta a celebrar um contrato com uma empresa investigada suspeita? Me diz, por que essa insistência? Não dá para entender. Deixa eu lembrar você que está aí assistindo nosso programa sobre a nossa loja, tá? Você vai no nosso site, cardinal.com.br, clica lá em loja, vai direto, tá, para a loja. Alguns produtos lhe reservam aqui. Tem produto de tudo quanto é jeito, viu? Para você, tá? Nessa parceria que nós fizemos aqui com a Magazine Luiza. Beleza, não? Dá uma olhadinha aí. Agradeço a você. Chegando ao final do nosso programa, gostaria de pedir a você aquele like ou dislike. Não importa, né? O que importa é você manifestar sua opinião, manifestar sua liberdade de expressão. Coloque aí seu comentário nas nossas redes sociais. Muito obrigado, hein? Um bom dia.